Então sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. O nosso tema para esta noite é família na rocha, família na areia. São as duas verdades que nós vamos encontrar neste ensinamento do Senhor Jesus, nessa parábola aí que o Senhor Jesus trata no finalzinho, no fechamento do Sermão do Monte em Mateus, e também nós vamos ver que ele também trata no Sermão das Planícies, lá em Lucas capítulo 6, mas o objetivo, a mensagem é a mesma. E antes de ler, eu peço a você que feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, creio que o Senhor já recebeu a nossa gratidão pelas nossas mães, agradecemos por ela. Creio que o Senhor já recebeu a nossa gratidão pelo Teu povo, pela família que o Senhor tem nos dado, Deus, a viver e conviver e a pastorear. Obrigado, Deus. E agora oramos para que o Senhor continue abençoando. Oh Deus, continue abençoando. Cuida bem como a canção das mães, dessa florzinha tão especial que o Senhor nos permitiu ter. Cuida bem, Deus, da família. Cuida da tua casa, Deus. Por favor, Jesus. E agora a tua palavra será lida, Deus. O Senhor mesmo falou dela. O Senhor pregou, anunciou a uma grande multidão no passado. E hoje nós estamos aqui, Deus, falando com o teu povo. Então precisamos do Senhor. A autoria desse texto, a autoria desta mensagem é do Senhor. Por isso que nós precisamos do Teu Espírito para novamente trazer ela aos nossos corações. Então nos ajude, por favor, Deus, apesar de nós. É a nossa oração, crendo no Teu falar em cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no texto de Mateus 7, a partir do verso 24 até o verso 27. Vamos ler todos juntos, neste momento, Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27, os dois fundamentos. Jesus está falando neste momento a uma grande multidão e nos fala assim, todos juntos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Poder sentar, queridos. A parábola dos dois fundamentos é uma parábola de Jesus que nós vamos encontrar, como já falamos, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, capítulo 6. E essa parábola também é conhecida, irmãos, como a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos alicerces, ou as parábolas dos dois fundamentos, como é registrado aí no texto que nós acabamos de ler. Embora exista algumas diferenças, e você vai observar isso se você ficar atento à leitura desta palavra, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, você vai observar algumas diferenças entre os textos, né? E tais diferenças são apenas pequenos detalhes de descrição, em particular, de cada texto exposto pelas Sagradas Escrituras. Então, portanto, o ensino da parábola que é registrado em Mateus, texto que acabamos de ler, e o ensino da parábola mencionada no livro, no Evangelho de Lucas, trata-se da mesma parábola e, lógico, trata-se também do mesmo ensino. Então, nós vamos utilizar nesta noite o texto que acabamos de ler, de Mateus, e vamos considerar neste momento um pequeno contexto histórico desta palavra, dos dois fundamentos que Jesus utilizou e por que Jesus falou desta palavra. Essa parábola
ela vai, e se os irmãos perceberem, quem já leu o Sermão do Monte, ela é uma parábola, um ensinamento de Jesus às multidões, não apenas aos seus discípulos, não apenas aos judeus, mas a multidão que ali caminhava com ele, e fechando todo o ensinamento do Sermão do Monte. Aí eu considero uma coisa muito interessante nesse fechamento do Sermão do Monte, principalmente aqui em Mateus, e considero algumas particularidades, como Jesus vai caminhando esse sermão. Ele é perfeito nesse sermão. Creio que nunca, jamais houve na face da terra alguém que pudesse expor esse sermão conforme Jesus Cristo. Posso arriscar dizer, está para nascer alguém que possa falar e pregar como Jesus. Mas Deus tem feito homens e mulheres nascerem através dos tempos, cheios do Espírito Santo, que tem trazido também aos nossos corações parábolas interpretadas pelo Espírito Santo, que nos dá o alimento necessário para conduzir. Mas aqui é Jesus que está pregando, Jesus que está falando. E é interessante que ele considera nesse contexto, nesse fechamento, se você olhar atentamente o versículo 13 ao versículo 14, ele fala de duas estradas, né? Uma que conduz à perdição e a outra que conduz à salvação. Uma é larga, espaçosa, a outra é estreita, bem difícil. Mais à frente um pouquinho, você vai ver a partir do verso 15, quando ele fala dos falsos profetas. Interessante que ele vai também dizer algo a respeito de lobos. Ele vai falar a respeito de árvores boas, árvores ruins, ele sempre usando essa metodologia. E ele fecha esse contexto dos falsos profetas no versículo 23 de uma forma muito interessante, dizendo: então lhe direi explicitamente, olha que ele está falando para uma multidão, nunca vos conheci, e vai dizer, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está revelando àquela multidão que existe apenas dois caminhos, existe apenas dois fundamentos, existe apenas duas opções e duas grandes verdades para a humanidade. Ou você caminha com Cristo, ou você não caminha com Cristo. Ou você vive a verdade do Evangelho da Palavra de Deus, ou você não vive essa verdade. Conforme o seu caminhar, vivendo e praticando essas verdades, ou não vivendo e não praticando essas verdades, você pode estar, de fato, caminhando em uma estrada extremamente larga, fácil, mas que o seu final é a perdição. Posso fechar esse texto com a última frase do versículo 27. Sendo grande a sua ruína. O caminho largo leva o homem à ruína, à perdição. Se você está na obediência da palavra, o caminho é estreito, mas grande será a sua alegria. Pode vir as tempestades, as dificuldades, mas a sua casa, a sua família vai perseverar, vai ser mantida. E o versículo 23 nos chama a atenção porque muitos pensam que estão no caminho, mas não estão. Estão vivendo uma dupla personalidade cristã, evangelística. Sabem até pregar a palavra, mas não vivem a palavra. Sabem até orar, mas não expressam a sua fé conforme a palavra de Deus nos orienta. Conhece toda a Escritura, mas não pratica a Escritura. Tem um sentimento bom e agradável, favorável ao Evangelho, à igreja, ao povo de Deus, mas não se entrega verdadeiramente a essas verdades. Chegam até a anunciar e pregar, chegam até a produzir alguns efeitos em suas palavras, alguns resultados visíveis diante dos homens, mas não é visível diante dos olhos do Senhor. Então também nesse momento Deus está registrando, existem dois profetas entre nós. Os profetas que vivem a realidade do Evangelho, praticam a verdade do Evangelho na sua totalidade, estes sim, vão produzir sinais e prodígios reconhecidos por Deus, endossados por Deus, que vão considerá-los a entrar na porta eterna e viver a eternidade com Deus. Serão salvos. Mas existem profetas que não serão reconhecidos e não entrarão no reino de Deus. A palavra é dura. Nunca vos conheci. E por que Jesus vai dizer isso? Respondendo
ao que eles vão dizer ao Senhor Jesus: porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Que discurso bonito! Mas é um discurso baseado no farisaísmo, na desobediência, numa conduta superficial dos mandamentos de Deus, e não numa entrega plena, numa vida plena, aonde podemos considerar por Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente sendo a sua família. Se andarmos mais um pouquinho nas ministrações do Senhor Jesus, e quando ele é interpelado e apresentado, e alguém chega diante dele, e os discípulos falam assim: está aí fora a sua mãe e os seus irmãos. Jesus vai dizer: olha, quem é a minha mãe, quem é o meu pai? Quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, ou seja, são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Então o ouvir não nos capacita, o ouvir não nos coloca de fato vivendo na rocha que é Jesus e sendo reconhecido naquele último dia pelo Senhor a pertencer aos céus e nesta moradia para todo sempre. Mas é a obediência que nos faz isso, que nos credencia à vida eterna com Deus. Por isso que o Senhor Jesus traz essa verdade também, explicando entre os dois fundamentos, para que essas verdades fiquem bem nítidas no nosso coração, no coração dos discípulos, na vida da igreja, para que possamos no tempo presente perceber como nós temos vivenciado, como nós temos agido em nosso tempo em relação a ouvir e obedecer a palavra de Deus e praticar esta palavra. Por isso que esse sermão está ali, colocado entre esse finalzinho desse texto da pregação do Senhor Jesus. Quero considerar também, dentro do contexto histórico, que Mateus escreve para os judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas, ele escreveu para os gregos e helenos que viviam na Ásia Menor, na região ali do Mediterrâneo. E como Jesus, na ocasião, contou essa parábola para judeu e utilizou elementos comuns aos judeus, ou seja, Jesus descreveu exatamente, irmãos, as técnicas típicas de uma construção rural, ou seja, simples, na região da Palestina, conforme a época, conforme os construtores daquele momento. Como Lucas escreveu para gentios de outra região, ele vai utilizar, e se você ler lá, você vai perceber, uma outra descrição das técnicas de construção que eram familiares às pessoas para quem Lucas escreveu. São essas duas particularidades. Então, quando nós podemos pensar na explicação da parábola dos dois fundamentos, e ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou, considerando os dois fundamentos, ou seja, aquele que constrói a sua casa, no nosso tema de hoje, a sua família na rocha, ou aquele que constrói a sua casa, ou seja, sustenta a sua família na areia. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados hoje em dia. Por isso que nós vamos entender. Por exemplo, as paredes daquele tempo não eram paredes tão sólidas como as paredes dos nossos dias. Embora, ultimamente, as nossas paredes também não têm sido assim tão bem resistentes, né? Àqueles que estão aí tentando nos subtrair, né? Mas naquele tempo as paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com a mistura de barro endurecido. Se você caminhar ainda pelo interior, principalmente no Nordeste, você vai ver muito de algumas construções bem parecidas com isso, aquelas casas que são feitas, construídas com barro, né? Colocada ali. Então são paredes frágeis demais, não tão sólidas. Então eram feitas uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum, perceba, irmãos, ladrões furar as paredes e entrar nas casas. Se você olhar lá em Mateus 16, você vai ver que quando o Senhor Jesus fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, ele vai vir
de uma forma que a sua casa não consegue resistir à presença dele por ser tão assim frágil. Então, nesse contexto, nós vamos também perceber o telhado. Se as paredes eram extremamente frágeis, feito ali de barro, o telhado não era muito diferente, era extremamente frágil, feito com uma mistura de terra. E essa terra levava algumas palhas, né? E ali o telhado podia facilmente ser aberto. Você vai perceber isso, que para o Senhor Jesus curar o paralítico, lá de Marcos 2, 3 a 4, quando aqueles amigos o levaram para apresentar a Jesus, uma multidão do lado de fora, eles não conseguiam entrar e levar aquele homem à presença de Jesus, eles têm uma ideia. E uma ideia que se traduz, de certa forma, mais prática. Subiram ao eirado, tiraram as telhas e desceram com o paralítico dentro de casa. Tão frágil que era, tão simples que era aquela cobertura, o telhado, né, daquele momento quando o Senhor Jesus vivia, e é nesse sentido que ele vai aplicar essa parábola. E algumas pessoas naquele tempo também preferiam construir suas casas, primeiro, bem longe do leito de um rio. Alguns já tinham essa prudência, olha, vamos construir um pouquinho mais afastado do rio. Porém, isso também poderia ser um problema, seria uma solução, mas ao mesmo tempo trazia um grande problema, pois era muito importante para o estilo de vida das pessoas daquela época ter um riacho mais próximo possível da sua casa. Isso favorecia a criação de animais, favorecia as plantações e favorecia o abastecimento da própria casa. Eu não sei quantos de nós já vivemos em algum momento essa experiência. Eu particularmente vivi. A minha infância no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, lá em Búzios, né, em Cabo Frio, misericórdia. Se eu pudesse, eu morava dentro do rio. Porque nós morávamos tão distantes das fontes de água, não tinha água encanada. E poucos conseguiam furar um poço e conseguir água. Então a água era algo assim raro, importante. Tão importante, irmãos, que hoje muitas residências deixaram de fazer. Mas se nós pudéssemos ter evoluído, conforme na minha época, lá, como do criança ainda, muitas águas da chuva poderiam ser aproveitadas. Porque no meu tempo, lá na nossa casa, principalmente em Búzios e na Baixada Fluminense, todas as casas tinham uma calha, e esta calha jogava dentro de uma cisterna, do lado de casa, porque aquela água que era recolhida da chuva, servia não para beber, que não dava, era imprópria para beber, mas servia para lavar roupa, enfim, um monte de coisa dentro de casa, até mesmo para regar as plantas. Aí com o tempo veio a facilidade, água encanada, e nós tiramos as calhas, ao invés de investir nessa engenharia, de continuar. Olha, hoje, como a Cesan cobra 80% do que entra na sua casa, eu acredito que seria uma economia sem precedentes se você pudesse usar a água da chuva. Naquele tempo, as pessoas pensavam assim também. Construir uma casa longe do rio era um sacrifício, era penoso para manter a sua casa. Então, eles preferiam colocar a sua casa o mais próximo possível ali do riacho, da onde passava o rio, uma facilidade. Então, era preferível construir a casa perto do leito de um rio, mesmo que o rio naquele momento estivesse seco, pois quando a estação da chuva chegava, o riacho se formava e garantia a água necessária até mesmo para atravessar um longo período de seca. E muitas vezes as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com a mudança climática repentina, que naquela região é muito comum. Aí começavam os problemas. Você construiu uma casa para prever uma facilidade de administrar bem, né, no que diz respeito ao controle e uso da água, mas quando aquele leito do rio, que naquele primeiro momento era arenoso, quando a condição climática mudava, a chuva vinha, e ali o transtorno era grande. Aquilo que parecia ser uma bênção, em tempos de dificuldade, de chuva forte, trazia ali os tormentos.
Aí, quando nós percebemos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, fica aí nítido e bem nítida a importância que havia o alicerce da casa. É diante desse contexto que o Senhor Jesus está ensinando, está ministrando, está trazendo uma realidade visível, perceptível pelo judeu, mas também está trazendo agora algumas ponderações e dando ali o real valor à parábola, que é o quê? A fundação, a base, o alicerce da casa, porque a chuva vem, em algum momento ela vai acontecer. Então o construtor prudente escolhe bem o local onde a sua casa será construída. Ele tira, se você olhar isso em Lucas 6,48, ele tira a terra solta, não sei se você consegue imaginar isso, ele consegue cavar, tira toda aquela terra solta, cava um buraco profundo, muito profundo, até encontrar a rocha. Então, ali, ele vai construir, fazer o alicerce na rocha. A linguagem de Lucas é muito clara, bem nítida, neste comportamento do construtor, daquele construtor prudente, diante da geografia, diante das questões climáticas que, porventura, é comum naquela época ali para os judeus. Já o construtor insensato é o contrário disso. Nada faz em relação ao prudente. Ele edifica a sua casa na terra árida, na terra solta, em plena areia, irmãos. Olha onde o Senhor Jesus leva e vai trazendo ao coração dos judeus e daquela multidão a importância da base, a importância da prudência e o prejuízo de ser insensato, imprudente na hora de construir a sua casa, a sua residência. O insensato não considerava as mudanças climáticas. Ele considerava apenas a facilidade, entre aspas, a mordomia, a economia, o conforto, mas não considerava a segurança. O que importa é o momento. O que eu preciso fazer? Construir uma casa. Eu quero construir, quero economizar, quero que seja o mais rápido possível, quero que seja menos cansativo, menos oneroso. Então, eu faço sobre a areia. Eu não vou retirar a areia. Não vou procurar uma rocha lá no fundo. Não, sobre a areia é suficiente. Eu tenho pressa. Eu preciso fazer. E se ilude com aquele momento do sol brilhando fortemente, né, no período de seca. E não pensa nas tempestades que certamente virão, irmãos. Eu não sei aonde nós, neste momento que estamos vivendo, estamos construindo a nossa casa. Ou quem sabe onde já construímos a nossa casa. Eu não sei como que você parou e qual foi o fundamento que você escolheu. Quem sabe, no momento de construir e pensar, idealizar a sua casa, a sua família, você vivia um momento bom. Você vivia os seus sonhos. As coisas estavam boas para você. Parecia que você poderia suportar todas as coisas. Mas a certeza que nós temos, irmãos, que em algum momento da nossa existência, a tempestade vai acontecer. O céu azul vai ficar nublado. E a chuva vai cair. E a grande questão é se a nossa vida, a nossa casa, a nossa família está bem alicerçada para suportar as consequências da mudança do clima, das situações que porventura vamos viver. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. Ele tem a visão do momento que está vivenciando, o momento onde a oportunidade existe, que o céu está azul, é o momento do trabalho, é o momento de construir, mas ele também não perde a visão do futuro, daquilo que pode vir a acontecer. Então ele se prepara, ele se esforça, ele transpira para fundamentar a sua casa, a base da sua casa, de forma mais sólida possível.
O próprio Jesus, na introdução da parábola, irmãos, nos chama a atenção. E nós percebemos que ele vai explicar e dar um significado figurativo do alicerce. Ele vai dizer assim: estas minhas palavras. Se você buscar no texto que lemos de Mateus 7, a partir do verso 24, se você buscar em Lucas, a partir do verso 6, lá no capítulo 6 ao verso 47, você vai ver que o próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas as minhas palavras. O que nós entendemos com isso? Podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas a todas as palavras do Senhor Jesus, ora pregada, ora falada, ora ministrada. Hoje para nós é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. As minhas palavras não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas todas as palavras de Jesus, e por extensão a toda a Escritura, como palavra infalível, a própria palavra de Deus. Essas são as minhas palavras. Nós não podemos retirar da base da nossa vida cristã a palavra de Deus. É o alicerce, é a nossa bússola, é a nossa referência de fé e prática. É a palavra de Deus que nos leva a buscar em Deus o que é necessário em tempos de dificuldade, em tempos quando o sol desaparecer. É sobre a palavra de Deus. Gosto muito, e os irmãos já me ouviram falar isso muitas vezes, quando o Senhor Jesus vai até ali o mar da Galileia e convida Pedro a lançar a rede de novo. A palavra de Pedro a Jesus, a resposta de Pedro a Jesus é fundamental, porque antes dele lançar a rede, antes de Jesus falar assim, Pedro lança a rede, Jesus estava pregando, estava ministrando a sua palavra. E Pedro ouvia, embora lavando as redes, depois de uma noite péssima, onde não conseguiu pegar nada, onde o mar não estava para peixe, mas ele estava ouvindo a palavra de Deus. Triste, aborrecido, sim, mas com os ouvidos atentos à palavra de Jesus quando pregava. E quando Jesus fala assim, lança a rede, Pedro responde, Jesus, já pescamos a noite toda, já estou lavando as redes para descansar, mas preste atenção nisso, sob a tua palavra lançarei. A defesa de Pedro, a argumentação de Pedro, diante de uma visão humana, sem ainda perceber a ação plena do Senhor, os feitos poderosos do Senhor, sem conhecer isso ainda, ele se protege numa argumentação e lança a responsabilidade para aquele que o ordenou, que o convidou a lançar a rede. Ele diz, é sobre a tua palavra. Não é mais sobre a visão que eu tenho do mar, não é mais sobre o conhecimento que eu tenho da pescaria, não é mais sobre as minhas habilidades que eu tenho natural para pescar e viver nessa profissão. Não, agora eu lanço tudo isso à direita, não tenho isso como importância. Agora o importante é obedecer a tua palavra. Então sobre a tua palavra lançarei as redes. E o resultado nós conhecemos, a pesca maravilhosa. Então a referência da base da sua família, da minha família, irmãos, é a palavra de Deus. Uma vez que podemos observar que a palavra de Deus não tem sido a prática, a nossa vida, logo podemos perceber também que nós temos um outro fundamento, que é a areia. E se não temos a palavra de Deus como regra e fé de prática, onde nós podemos crer nela plenamente, viver, ensinar e ministrar, a primeira tempestade, a primeira dificuldade, grande será a nossa ruína, a ruína da família. A palavra de Deus é a argamassa poderosa para fazer com que essa instituição de Deus divina, que é a família, permaneça. É sobre a palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Por isso que Jesus, na introdução dessa palavra, explica que o significado, de uma forma figurativa, do alicerce, estas minhas palavras. Visto que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que no significado espiritual da parábola,
O próprio Cristo, irmão, se apresenta Ele mesmo, em si mesmo, como rocha. Cristo é a rocha. E não é um assunto isolado na palavra de Deus. Não é um texto isolado. Não é um entendimento isolado. Se nós formos e vasculharmos a Bíblia, nós vamos encontrar Isaías, nós vamos encontrar em 1 Pedro, em Romanos, e Paulo falando em 1 Coríntios, em 2 capítulo 3 e no capítulo 10, dando referência que Cristo é a rocha. Mais uma vez eu volto ao princípio da palavra, dos dois fundamentos. Se a minha família, se a sua família está em Cristo, amanhã a chuva pode cair, ela vai permanecer. Mas se a minha família, a sua família está na areia, amanhã vai vir a chuva. É uma certeza, irmãos. Não é uma hipótese, não é um talvez, mas é uma verdade. A chuva vai cair e grande será a ruína. Jesus também deixa bem claro que a prática ou praticar o Evangelho, ou ao invés de ser apenas ouvinte, é a diferença entre o prudente e o insensato. Ouvir e não praticar nos torna insensato, ímpio. Não temos a segurança de Deus, não temos a proteção de Deus. Podemos dizer que a minha casa, a minha família, a minha vida, a minha igreja está longe do esconderijo do Altíssimo. Está bem distante das asas do protetor. Porque nós não temos em nós a pessoa de Cristo no que diz respeito a praticar a palavra de Deus. O ouvir a palavra não nos credencia a entrarmos no caminho estreito e sairmos para gozar a eternidade no céu, num lugar amplo, majestoso, que já está pronto para ser preenchido pelo povo de Deus, que enquanto aqui construir a sua vida, a base da sua vida, na obediência e na prática da palavra de Deus, e suportar as tempestades da vida, porque no meio da tempestade, eles não confundiram a pessoa de Cristo como fantasma, mas o reconheceram como rocha, o Filho de Deus, que é a base da existência e da permanência da sua casa em todo o tempo. Esses serão contemplados com a morada eterna. E o contrário disso, irmãos, se apenas ouvirmos, nós não estaremos e nem pertencemos àqueles que caminham uma jornada em caminhos estreitos. Mas somos aqueles que caminham uma jornada no caminho largo, fácil, prático, quem sabe até objetivo, mas que te induz a errar o alvo e ficar naquele lugar estreito e penoso que é o inferno, que também já está pronto para todos aqueles que, enquanto nesta vida, não atentaram em erguer a sua vida, a sua casa, a sua família na rocha que é Jesus. E isso se revela aos nossos olhos na prática plena e constante da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus institui o sacramento da Santa Ceia do Senhor, é muito importante nós lembrarmos desse fato, irmãos. Quando Ele chama os discípulos para a mesa, Ele faz com que os discípulos naquele momento deixem de ser apenas ouvintes. E os discípulos naquele momento, que vai participar do corpo, que vai participar do cálice, senta na mesa da nova aliança, e na nova aliança eles continuem dando continuidade a esta vida pessoal, significativa com Deus. Agora eles deixam de ser apenas ouvintes, e agora são co-participantes dessa graça. É assim que funciona. É assim que funciona. Saímos para testemunhar Cristo até que Ele venha. E durante essa caminhada até que Ele venha, as dificuldades, as turbulências serão de fato vencidas e suportadas, porque a palavra de Deus está em nós e Cristo de fato é a nossa rocha, aquela pedra angular que alguns construtores rejeitaram por ser difícil de encaixar nas quinas, nas beiradas das casas, das construções. E eu quero, irmãos, caminhar para encerrar,
trazendo algumas considerações, aplicando esta parábola aos nossos corações, algumas lições para o nosso dia a dia. Primeiro, todos nós estamos construindo, irmãos. Quando Jesus traz essa parábola, o primeiro princípio que ele diz, que todos nós estamos construindo. Você que é prudente está construindo. Aqueles que são ímpios, imprudentes, estão construindo. É uma verdade que não conseguimos fugir, ou seja, nós estamos construindo a nossa própria vida, tornando a nossa vida uma construção visível aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Todos os dias acrescentamos um pouquinho de tijolo, todos os dias acrescentamos uma massa, todo dia acrescentamos ali uma tinta, todos os dias colocamos ali uma ornamentação à nossa vida, à nossa existência. Vamos edificando a nossa casa. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada, por exemplo, em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada gesto, em cada atitude, em cada realização. Todos nós estamos construindo, porém nem todos são iguais. Alguns constroem de forma prudente, outros constroem de forma com imprudência, de forma insensata. Segunda consideração. Essa primeira é que todos nós estamos construindo. A segunda, devemos ser praticantes, como nós já falamos, e não apenas ouvinte do Evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isto já é o suficiente. Meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe que o influenciador digital do inferno, que é Satanás, que nos dias de hoje, usando esse instrumento, internet e tantas outras coisas, te convença de apenas dizer que o ouvir é suficiente. Você não precisa praticar. O diabo tem sido um influenciador digital, semeando pecados e semeando omissão, para que o povo de Deus não pratique a palavra de Deus. Para que não venhamos colher os frutos que a palavra de Deus nos oferece quando nós praticamos a palavra de Deus. Então não deixe ele dizer que só ouvir é suficiente. Não engane a si mesmo. Mas consiga perceber que o próprio Senhor Jesus diz: aqueles que praticam, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem. O próprio Jesus diz isso. O próprio Senhor Jesus convida os seus discípulos a praticar essa verdade em todo o tempo. Não obstante, diante de uma prática de um mandamento que constantemente falamos na igreja, e que acreditamos que seja um bom tijolo lançado na rocha, mas que os discípulos, no primeiro momento, perceberam que era muito interessante ouvir e não praticar, e Jesus chama a atenção dos discípulos para que aquilo se tornasse uma verdade. Os discípulos falam com o Senhor Jesus: aumente a nossa fé. Foi quando o Senhor Jesus fala como deveria ser a prática do perdão. Então, muitas vezes, é apenas aqui um parênteses, ouvimos sobre o perdão. Que poesia! Como o sermão é bonito. Muitas vezes nos emocionamos e choramos. Mas no primeiro momento de praticar e exercer o perdão, nós desistimos. Há pessoas que hoje, Dia das Mães, irmãos, ouvem a palavra de Deus, até pregam a palavra de Deus, oram com fervor, mas não senta à mesa com o ente querido, porque não foi capaz de perdoar. E o diabo fala assim: precisa perdoar não, só ouvir. Coloque esse ensinamento no seu coração, mas não deixe ele transparecer, ser visível. Apenas alimente o seu ego. É bom conhecer a palavra, não exagere em praticar. Então, se tem que perdoar, não perdoe. Teremos outros dias para celebrar as mães, ou a nossa mãe. Mande um presentinho, mas nunca abrace, nunca perdoe. Pessoas que ouvem, mas não praticam.
E se eu fosse abrir essa nota de rodapé, como o pastor Renan diz em algum sermão dele, seriam muitas notas de rodapé entre ouvir e praticar. E aí eu posso considerar aonde está a minha vida, onde está a família. Posso até exagerar aonde está a igreja, na rocha ou na areia. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticar. O próprio Jesus adverte, irmãos. Lembro da minha fala inicial. Quem fez esse sermão, quem organizou esse sermão, foi Jesus. E ele ficava muito além de simples sermão da fala. Ele saiu do sermão do monte para praticar as verdades de Deus. Nós não conseguimos achar defeito em Jesus. Por que não conseguimos? Porque o que ele pregava era semelhante à sua prática todos os dias, irmãos. Em todo momento. Então, quem de nós poderíamos chegar diante de Deus e ter um discurso para justificar a nossa vida diante de Deus como ouvinte? Enquanto Jesus fala assim, pratique, porque eu ouvi o meu Deus, eu trouxe a sua palavra, anunciei a sua palavra e pratiquei diante de todos os homens. Então nós temos um exemplo. Nós temos um caminho que a palavra nos revela, que é o comportamento do Senhor Jesus diante da própria palavra que Ele nos ensinava e que tem nos ensinado. Temos praticado a palavra, irmãos? Temos vivenciado esta palavra? A nossa resposta a Deus vai de fato sinalizar aonde temos construído a nossa casa e a nossa família. Porque o construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que Ele é o único fundamento seguro sobre a qual se deve construir a palavra, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. O apóstolo Paulo fala algo maravilhoso dentro de um princípio da construção e da prática da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 3, 10 a 11. Ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fala Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Cristo. Nós estamos construindo. O prudente, o imprudente, o justo, não justo, o crente, não crente, estamos construindo. Cada um procurando embelezar a sua casa cada vez mais e providenciar o conforto cada vez melhor para a sua existência. Mas não é isso que vai determinar o final de todas as coisas. É o fundamento, é a coluna, a base. E a base é Cristo. E quando eu falo em Cristo, não é apenas ouvir, mas ouvir e praticar os seus ensinamentos. Quero também fazer uma outra aplicação. Só há dois tipos de construtores, irmãos, segundo o texto que o Senhor Deus nos apresentou. Apenas dois tipos. Geralmente costumamos dividir as pessoas em várias classes, porém Jesus divide os homens apenas em duas classes: os prudentes e os insensatos. Não existe uma terceira via não, tá? Não existe um terceiro grupo ou uma terceira situação que podemos vivenciar ou quem sabe até provocar um certo conforto em nós. Não. Jesus é muito claro. Apenas duas categorias, duas divisões, apenas duas classes: os prudentes e os insensatos. Mateus 6, Mateus 7, Mateus 10, Mateus 13, Mateus 22, Mateus 25. Você vai encontrar Jesus, se eu posso dizer assim, martelando no coração dos judeus, martelando no coração ali dos seus discípulos e da multidão. Existe apenas duas classes de pessoa: os prudentes e os insensatos. Ou somos prudentes, estamos na rocha, ou somos insensatos, estamos na areia, achando que a areia vai sustentar a nossa vida e a nossa casa nos dias de aflição. Não há terceira opção.
Ou pertencemos ao grupo dos tolos, ou ao grupo dos sábios, ou somos ímpios, ou somos justos. Mais uma aplicação: as diferenças aparecem nas tempestades. Pensando nesse sermão, e quando eu cheguei nessa aplicação, eu lembrei dos conjuntos residenciais, né? Todas são construídas da mesma forma. O mesmo design, a mesma espaço, terreno, enfim, todos os condomínios. Todos são construídos da mesma forma. Mas, no dia da tempestade, da dificuldade, é que ali nós vamos ver qual é a casa que vai sustentar o problema. A aparência é igual. Estamos construindo as nossas vidas. Mas é na hora da tempestade que nós sabemos quem é quem. É na hora da tempestade que nós sabemos aonde está de fato a nossa família, a nossa casa. Porque enquanto a chuva não cai, enquanto o vento não sopra forte, enquanto a correnteza não vem de encontro às casas, todas elas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto ao trabalho do construtor prudente, irmãos. Aí trazendo para nós, é semelhante ao trigo e o joio. Parece, mas não é. Lembra da propaganda antiga? Isso é só para mim, né? Ninguém aqui é tão antigo como eu. Do famoso Denorex. Parece, mas não é. Não é assim? Parece, mas não é. É assim que é essa a realidade de alguns construtores. Ou seja, enquanto o sol estiver brilhando, todo o trabalho do insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, irmãos, podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia o céu se escurece, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam os rios e as duas casas são postas à prova. As duas casas passam pela prova. E é nesse momento que as semelhanças se desmoronam, junto com a insensatez do construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha. Um dia toda a verdade da nossa casa, da nossa vida, da nossa existência será revelada. Volta ao texto do capítulo 7, do versículo 23. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E os que praticais a iniquidade aqui, irmãos, eu volto ao versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Senhor, Senhor, porventura não temos nós, no Teu nome expelimos demônios? Senhor, Senhor, no Teu nome não fizemos muito milagres? Mas naquele dia, no dia do juízo, as casas serão abertas de fato e as suas bases serão reveladas. Jesus revela aqui aqueles que praticam iniquidade. A casa bonita, profetizando. A casa bonita, expelindo demônio. A casa bonita, muito bonita, curando os enfermos. Milagres acontecendo. Mas no dia da ira do Senhor, no dia da tempestade final, sobre todas as casas, sobre todas as bases, sobre todas as construções, sobre todas as vidas, a verdade será revelada. E Jesus disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Dura essa palavra, mas é a verdade que teremos que enfrentar no dia do Senhor, irmãos. E é nesse momento que a verdade será revelada a todos nós. Bom, e eu encerro com a última aplicação, irmãos, diante disso tudo. Os méritos, diante dessa ilustração, de todas as coisas é de Cristo. Tudo é de Cristo. Algumas pessoas, quando olham para esta ilustração do Senhor Jesus, para essa parábola dos dois fundamentos,
interpretam essa palavra de uma maneira um pouco equivocada, eu posso dizer completamente equivocada. Eles tentam defender um possível mérito ou colaboração do homem no processo da salvação. Eles entendem que o homem está construindo, está praticando as boas obras. E uma vez praticando as boas obras e construindo ou fazendo alguma coisa, isso o credencia à salvação, para que sua casa permaneça em pé e eles sejam credenciados à salvação. Pensar assim, irmãos, é um erro, é um engodo, é enganar a si mesmo. Pensar assim fatalmente culminará em uma salvação por obras, uma doutrina completamente estranha às Escrituras e que nós não cremos. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado. Elas eram idênticas, superficialmente. Talvez eu e você nós não ficássemos surpresos se a aparência da casa que foi construída sobre a areia, parecesse ser mais sofisticada, mais bela, mais bonita, já que o seu tolo construtor não gastou tempo, não gastou dinheiro, não gastou nada para avaliar a base, o alicerce na rocha. De repente sobrou mais dinheiro para embelezar a casa, para ornamentar a casa, mas esqueceu de gastar dinheiro na base, de praticar as verdades. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé, enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce sobre a rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança, nesse contexto dessa parábola, o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo e nas suas palavras. Não está no homem, não está no meu esforço, não está nas minhas habilidades, não estão nos meus conhecimentos, não estão diante se por acaso eu tenho alguma autoridade deste mundo, mas está em Cristo, apenas em Cristo e nas suas palavras. E ouvir as palavras e praticar essas palavras estarão nos credenciando a viver essa vida com Cristo. O ímpio confia em sua própria capacidade e acha que isto o livrará. O justo, o prudente, confia em Deus, constrói a sua vida, edifica a sua vida, coloca a sua família, a sua casa em Cristo, na rocha que é Jesus. O prudente entende que nenhuma de suas realizações, nenhuma obra de suas mãos poderá livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um exímio construtor diante de muitas pessoas. Ele é totalmente dependente de Deus, e sendo dependente de Deus, ele confia em Deus e obedece a Deus e pratica a palavra de Deus. Diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana, ela é tão transitória quanto a areia. Não sustenta, não vinga, não nos dá um retorno, mas provoca em nós grande ruína. Apenas a rocha poderá manter a sua casa, a minha casa, a igreja de pé. Por isso que cantamos, estamos de pé. Por isso que sempre falamos aqui, a igreja segue caminhando, porque caminha sobre a rocha e com a rocha que é Jesus. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo que virá sobre a terra. Um dia, irmãos, um dia, toda a chuva necessária cairá. Um dia, todo o vento forte sairá ao encontro de todas as casas. Um dia, as movimentação dos céus virá sobre a humanidade e só ficará em pé ou de pé aqueles que estão firmados na rocha. Essa é a diferença do prudente e daquele que não é prudente diante do Senhor.
Feche os seus olhos. Responda para si mesmo, onde está a sua vida? Na rocha ou na areia? Você pai, você mãe, onde está a sua família? Como pai, como mãe, como que você tem levado a sua palavra dentro de sua casa? Como tem sido a prática da palavra dentro da sua casa? Para que os seus filhos desejem praticar a palavra conforme nós, pais, praticamos. Aonde está a sua família? Na rocha ou na família? Ou na areia? Temos sido obediente praticante? Ou nós temos sido bons ouvintes? E temos adornado as nossas vidas, nossas casas, apenas nos satisfazendo no ouvir a palavra e não praticando a palavra.